Bom dia, queridos irmãos, querida igreja, sejam muito bem-vindos a mais um Sexta Bereana, o podcast produzido pela nossa igreja local, a Igreja Batista Bereana em São Mateus, em São Paulo. Toda sexta-feira nós lançamos aqui uma breve discussão ou um assunto de interesse da igreja para a nossa meditação, sempre centrada nas Escrituras e que venha contribuir com a nossa caminhada cristã. E hoje é dia da gente falar sobre música. Nós vamos meditar em cima de um hino muito conhecido, que inclusive foi tema do nosso retiro de carnaval nesse ano. É o hino Sou Feliz, o número 398 do cantor cristão. Vamos lá? Bom, a ideia é a gente dar uma olhada na letra do hino e entender o que nós estamos cantando. Mas para a gente entender um pouco mais sobre essa canção, a gente pode também entender em que situação ele foi escrito, né? Isso nos ajuda a não apenas entender a letra, mas também resgatar um pouco daquele sentimento original dele. Afinal de contas, nós fomos feitos seres dotados não só de razão, mas de emoção também. Então a emoção, o sentimento, ela tem que fazer parte daquilo que nós professamos também. Então vamos lá. Ele foi escrito por um homem chamado Horatio Gates Spafford, me desculpem a pronúncia, em novembro de 1873. Tá? O Horatio era presbiteriano e ele era um advogado de sucesso, era um homem de negócios, morava em Chicago, nos Estados Unidos, e naquela época era um grande investidor do mercado imobiliário. A sua vida foi marcada por algumas tragédias, que fazem inclusive a gente lembrar um pouco da história de Jó, que inclusive nós estudamos no retiro de carnaval desse ano, né? Em 1871, 2 anos antes, ele perdeu praticamente todas as suas posses no grande incêndio de Chicago. Não sei se os irmãos estão familiarizados com esse grande incêndio de Chicago, mas só para os irmãos terem uma ideia, foi um incêndio que devastou toda a cidade de Chicago, queimou aproximadamente 9 quilômetros quadrados da cidade e mais ou menos 100 mil pessoas ficaram sem as suas casas. Então foi um incêndio de grandes proporções. E ele, como investidor do mercado imobiliário, perdeu praticamente toda a sua fortuna, todo o seu investimento. 2 anos depois desse incidente, em 1873, ele planejou as férias da família para a Inglaterra, onde o seu amigo Dwight Moody, um pregador famoso, estava pregando. Mas, para cuidar de alguns dos seus negócios, ele mandou a família na frente de navio, a sua esposa e as suas 4 filhas. Infelizmente, o navio naufragou e apenas a esposa dele conseguiu se salvar. Ele, inclusive, chegou a receber um telegrama da esposa em que ela dizia: salva, mas sozinha. Foi uma grande tragédia na sua vida. Ele imediatamente partiu ao encontro dela e no caminho, quando estava passando pelo local da tragédia, ele havia sido informado que estava passando pelo local onde havia naufragado, ele foi tocado e escreveu a letra desse hino. Mais tarde, um grande amigo dele, compositor, Philip Bliss, criou a música. Ele chamou essa música de Ville du Havre, mais uma vez, perdão pela pronúncia, o mesmo nome do navio que tinha naufragado com a sua família a bordo. Agora que a gente conhece um pouco da história, de como ele foi escrito, de todo o sentimento, nós podemos ter uma ideia, uma vaga ideia, na verdade, né, da dor e do sofrimento desse compositor quando ele foi tocado para colocar a sua fé nessa canção. Vamos para a letra do hino. Eu vou falar alguns trechos da tradução literal, que seria a tradução direta do original do inglês, né? Bom, no original em inglês ele se chama Tudo Está Bem com a Minha Alma. E é de espantar que ele tenha dado, na verdade é de espantar para uma pessoa que não tem a nossa fé, de ele ter dado para o título deste hino Tudo Está Bem com a Minha Alma, porque ele havia acabado de perder
praticamente a sua família. A esposa havia se salvado, mas as suas 4 filhas haviam falecido no naufrágio. A primeira estrofe desse hino, ela diz o seguinte, a tradução literal, né? Depois eu vou fazer a comparação com a tradução para o português. Quando a paz, como um rio, atravessa o meu caminho, quando tristezas, como as ondas do mar, me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma. A gente se lembra imediatamente daquela proposição que Jó faz no capítulo 1, ainda no versículo 21, em que ele diz o seguinte, capítulo 1, versículo 21, saí nu do ventre da minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos afirma ainda no versículo 22, em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Comparando com a letra em português, né, a versão em português, o hino diz, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Ó, seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou. Então ele já começa nos dando um pouco dessa certeza que ele tinha, de que apesar de estar passando por provações, apesar de estar passando um sofrimento terrível no seu coração, ele ainda assim podia louvar o nome do Senhor. E ele continua no seu hino, na segunda estrofe. Ainda que Satanás me ataque, se provações me vêm, que eu deixe esta segurança controlar-me. Cristo já considerou a minha triste situação e derramou seu próprio sangue pela minha alma. O Horácio ele tinha essa convicção de que a sua triste situação, ou seja, o seu pecado, já estava pago e que nenhuma tragédia ou dor, por maior, por pior que fosse, poderia separá-lo do amor de Deus agora. Comparando agora com a segunda estrofe da versão em português, ela diz praticamente a mesma coisa, né? Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. E de fato, quando nós estamos passando por aflições, até comparando com a história de Jó, nós somos tentados a realmente questionar a Deus, somos tentados a confiar não na soberania de Deus, não naquilo que Deus está fazendo através desse agir em nossa vida, mas confiar no nosso próprio entendimento, confiar, às vezes até nos culparmos pelo que estamos passando, nos atribuindo uma culpa que nem sempre é verdade, né? Às vezes nós passamos por aflições simplesmente para nos conformarmos cada dia mais com a imagem de Cristo, né? Como a própria Bíblia declara. Na terceira estrofe, Horácio diz assim, na tradução literal, né, do original. Para mim, portanto, viver é Cristo daqui para frente. Se o Jordão acima de mim rolar, nenhuma dor intensa provarei, pois na morte e na vida, tu hás de sussurrar paz para minha alma. Então Horácio ele estava convicto e ele tinha essa paz, apesar de estar sofrendo, apesar de estar com essa dor terrível da separação com a sua família, ele tinha esta paz. Ele tinha esse entendimento de que o viver para ele daqui para frente era Cristo. E comparando com a versão em português, nós temos a terceira estrofe do hino. Meu triste pecado, por meu Salvador, foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Mais uma vez nos declarando que a nossa pior condição já foi paga na cruz através de Cristo, ou seja, o nosso triste pecado já foi pago de um modo totalmente cabal, e a sua misericórdia hoje nos cobre. Através do sangue de Cristo, Deus nos cobriu com a sua misericórdia e nós podemos passar por qualquer tipo de aflição, tendo essa certeza no nosso coração. E ele continua no seu hino, esse último verso, na verdade, segundo a sua filha, é uma outra filha que ele teve, né, nascida após esse acidente. Ela afirma que foi acrescentada depois, mas ele ainda declara aqui a sua esperança, que também é a nossa, a volta de Cristo
e a nossa certeza de vida, e vida eterna, e vida abundante, que nós desfrutaremos na presença do nosso Senhor. Ele diz assim no seu último verso: Senhor, é por tua vinda que nós esperamos. O céu e não o túmulo é o nosso alvo. Ó trombeta do anjo, ó voz do Senhor, esperança e descanso abençoados da minha alma. E na versão em português, ele diz: a vinda é o anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. E não só o título deste hino, mas também o refrão, ele repete: tudo está bem com a minha alma. Então, maior do que qualquer tragédia que nós experimentamos aqui na Terra, nós podemos ter a nossa esperança e a nossa certeza de que isto há de se consumar, de que nós iremos ao céu, e nós podemos nos alegrar mesmo em meio às provações, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor aqui na Terra. Bem, irmãos, esta foi a nossa meditação de hoje. Que nós possamos nos lembrar em meio às nossas aflições que o nosso Deus está e estará sempre ao nosso lado, e que nós tenhamos de fato a nossa vida moldada nessas situações, para que um dia nós possamos afirmar o mesmo que Jó afirmou, lá no finalzinho já do livro, no capítulo 45, versículo 5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Uma excelente sexta para os irmãos e que Deus nos abençoe.